Por isso, nos próximos minutos, o que a gente vai compartilhar tem a ver com essa jornada pós-Páscoa. A jornada pós-Páscoa não é igual o meu professor de spinning hoje de manhã, que no meio do treino saiu distribuindo bis. Eu falei, mas isso aí é o quê? Um incentivo? A jornada pós-Páscoa, ela está descrita na Bíblia, obrigado querido, de duas maneiras. No Velho Testamento, mostrando o povo de Israel saindo do Egito e marchando no meio do deserto, indo para a terra prometida. Obrigado. E a jornada pós-Páscoa está ali, em Atos, quando Jesus sobe e fala, esperem que do alto vocês vão receber. Eu acho que eu não te ouvi. Esperem que do alto vocês vão receber poder. E uma das coisas que mais travam o poder de Deus na nossa vida é a falta de perdão. Por isso nós estamos o mês inteiro de abril falando sobre isso. Graça e perdão. Graça e perdão. Porque a graça nada mais é que a manifestação do perdão de Deus na nossa vida. Um perdão imerecido. Um perdão para um bando de gente que, por conta do seu pecado, crucificou Jesus. E eu queria, nesses próximos minutos, te ajudar a lembrar. Já tiraram as suas bexigas daqui, meu amor? Já o pastor Moisés fez o trabalho de tirar a bexiga, né? Não só a mensagem da apóstola, se você não assistiu, mas te ajudar a olhar para frente. Porque hoje eu quero mostrar para você nas Escrituras esse padrão do caminho que nós temos pela frente. Nós temos um caminho glorioso, uma promessa de Deus pela frente. E eu tenho uma certeza no meu coração que todos que estão aqui, junto comigo no prédio, os que estão assistindo online ao vivo e os que vão assistir depois, todos têm uma promessa. Será que você pode dizer para alguém, você tem uma promessa? Deus tem uma promessa para você que ainda não se cumpriu. Principalmente essa galerinha mais nova. Quem estava aqui no hangar ontem? Toda essa galera tem muito mais promessa do que a gente, que já está mais avançado em dias. Mas isso não quer dizer que a gente não tem promessa. Uma das grandes armas de Caleb foi entender a promessa que existia para ele, e apesar de ter mais de 80, como minha mãe. E é interessante como você vê que você está ficando mais experiente, é sair numa festa e a sua mãe ser a pessoa mais velha da festa. Aí é legal. Só que o cara que mais ficou conversando com a minha mãe é mais novo que eu. Porque eles foram falar de um assunto que a gente falou na estrada, que era Pindamonhangaba. E um cara que nasceu em Pinda, apaixonado por Pinda. Gente, eu achei muito interessante. Porque às vezes Deus conecta a gente por um assunto que não tem nada a ver. E talvez você esteja falando, Maurício, você está divagando já no início da mensagem. Não, eu estou te dizendo que Deus vai pôr pessoas no teu caminho para falar com você de assuntos que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com o teu destino. Porque tudo que aconteceu lá no teu passado, ainda que você tenha pecado errado, faz parte de uma história que te preparou para onde você vai chegar. Eu vou repetir, tudo que aconteceu lá no teu passado, faz parte de uma história para te preparar para onde você vai chegar, só que já foi. Não fique olhando para trás, não fique chorando pelo que já foi. Olha para frente, olha para a promessa. Jesus, antes de literalmente se tornar o sacrifício, o cordeiro pascal pelos nossos pecados aqui na terra, ele disse algo. Ele disse o seguinte: em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo aqui, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Pai, no nome de Jesus, fala com a gente, nos dá algo prático, poderoso e divertido, para vivermos aqui na terra o plano que o Senhor tem aí no céu para nós. Posso ouvir amém? O perdão que ativa a provisão. Jesus, para poder fazer com que nós vivêssemos isso aqui, ele fez algo tremendo. Ele mesmo se entregou. E no final ele diz algo assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que. E talvez você fale, pastor, parece que você não leu a Bíblia, isso era para os romanos. Não, isso é para nós também.
Porque muitas vezes nós estamos pecando e não estamos dando conta que foi esse pecado que matou Jesus. Jesus não morreu na cruz porque Pôncio Pilatos fez alguma coisa. Ele não morreu na cruz porque os romanos ou os judeus foram ruins com ele. Ele morreu na cruz por sua causa e por minha causa. Por causa do nosso pecado. O mundo para hoje, como disse meu professor, vestido de coelhinho. Eu achei muito interessante. Para uma aula de spinning de manhã, e o cara vestido de coelhinho, distribuindo bis. Ele falou, comam sem culpa. Eu falei, por quê? Né? E parece, esse professor é muito legal, não estou falando mal da aula, mas parece que às vezes a gente vive nisso, né? Eu vou pecar com a Lúcia, coisa que raramente eu faço. Quinta-feira vocês vão ver isso, eu sou quase santo. Eu estou aqui para ver se eu aperfeiçoo essa mulher, para ela ir para o céu. Mas, de vez em quando, eu erro. E eu não erro assim pensando, eu erro porque eu sei que ela vai ter que me perdoar. Mas, você já parou para pensar quantas vezes nós estamos repetindo o mesmo pecado? Sim ou não? Eu queria, nos próximos minutos, fazer algo que é uma reativação do que nós aprendemos lá em 2000 e caixa de fósforo. Alguns aqui não eram nem nascidos. Mas lá para os anos de 2007, mais ou menos, eu fui com a Lúcia para Dallas estudar com o Dr. Chuck Pierce, enviado pela doutora Neuza. E ali eu aprendi uma coisa muito interessante, que nós já vivíamos de uma maneira, mas eu aprendi de uma maneira muito mais ampla, que está ligado a todos os textos que nós vamos ver. O que significa? Significa que, primeiro, não existe um momento do culto onde nós temos que sair e dizer para você, agora, meu querido, você vai pôr a mão no bolso e vai trazer suas ofertas. Porque nós, como congregação, como família, entendemos que o Pai é nosso, o pão é nosso, mas as responsabilidades são nossas. Então nós não precisaríamos ter que fazer isso. O problema é que toda vez tem gente nova chegando. Mas eu queria que, nesse momento, você começasse a se sintonizar em algo. Quando é o momento que eu devo ofertar? No momento em que eu entendo que o Espírito Santo está tocando no meu coração. Eu vou pedir para o pessoal da comunicação voltar lá ao verso que eu coloquei antes. Eu não sei se foi ansiedade profética ou o que foi. Bota o verso de Provérbios 23, por favor, para mim. Nós aprendemos há muitos anos atrás isso. E ali no Dr. Chuck Pierce, eu vi algo tremendo acontecer, que eu creio que nós estamos às vésperas de acontecer para nós. Aqui o texto diz, compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O que ele está dizendo? Existe um preço para você adquirir algo. Maurício, você está falando então que eu preciso pagar minha salvação? Não, Jesus já pagou. Mas a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força, e os que se esforçam se apoderam dele. O que significa que existem momentos onde algo acontece com a gente, que você fala, Deus falou comigo. Pode ser que o cara do lado esteja vendo o TikTok, o do outro lado esteja vendo o WhatsApp, mas você fala, essa foi para mim. Alguém já passou por isso? Você está na rua, toca uma música, você está no culto, a pessoa fala um negócio e fala, cara, isso foi para mim. Levanta a mão se alguém já passou por isso. E é essa prática que a gente quer voltar a ter como igreja apostólica e profética que Deus instituiu nessa cidade. Para fazer o quê? Para viver dentro de algo que nós chamamos de mover do Espírito Santo. O Espírito Santo nos movendo. Por isso, nos próximos minutos, a gente vai fazer 3 coisas. Eu quero mostrar para você na Bíblia algumas coisas, e mostrar para você aquilo que você talvez não tenha entendido ainda. Porque quando Deus foi levar o povo de Israel para o Egito, muito antes do povo de Israel ir para o Egito, Deus já tinha avisado Abraão. Então vamos lá para a Páscoa de novo. A gente está nessa estação onde o mundo está falando Feliz Páscoa, mas ninguém tem noção do que está falando. Deus pega e avisa o Abraão, Abraão, seus descendentes vão ser presos nessa terra, mas depois eles vão sair com muita riqueza. Diga aí, muita riqueza. Se você já leu, por exemplo, o livro de Jó, você sabe que depois de todo o aperreio de Jó, no final ele teve o dobro. É legal quando você sabe o final do filme, sim ou não?
Quem assistiu aí Casa de Davi? Outro dia, minha esposa já tinha assistido o final, e ela deu um spoiler para mim e falou, Davi mata Golias. Eu fiquei chateado. Porque eu achei que ali era diferente, que o Golias ia matar Davi, Davi ia ressuscitar, ia acontecer um outro negócio. Eu falei, é filme. Não, ela já contou o fim do filme, que chato. E às vezes, para a gente que já leu a Bíblia mais de uma vez, você lê e fala, cara, que maluco é isso? Mas a gente não pensa que antes daquilo, teve os 11h59, diga 1 minuto para meia-noite. Quem estava aqui domingo passado? Se você não assistiu, assista, está lá no meu canal do YouTube, 1 minuto para meia-noite. Para a maioria de nós estamos a 1 minuto para meia-noite. Alguns já chegaram, cadê o Miguel? O Miguel me escreveu que dia? Quarta-feira, você me escreveu? Que chegou sua meia-noite? Né? Terça-feira, na Páscoa, você me escreveu, AP, já chegou meia-noite. A gente estava orando por algo que era uma promessa de Deus, uma mudança de vida para ele. Olha para o seu vizinho e faz assim, tic-tac. A gente está às vésperas da grande vitória. Por isso, a palavra profética aí faz todo sentido. Fica quieto e não murmura. Porque você pode estar um passo da sua bênção e não sabe. Você está 1 minuto da sua bênção e não sabe. Eu vou pedir para vocês aí da comunicação mais uma vez. Depois o pastor Wagner vai dar bombom de Páscoa para vocês. Tá, um abraço, bombom. Volta lá no tema da mensagem. Tá? O título lá, perdão. Graça e perdão é o tema do mês. Né? João 12, beleza, tá bom, obrigado. Perdão que ativa a provisão. Quantos concordam comigo que lá no Velho Testamento, para ter acontecido tudo o que aconteceu, Deus teve que ter perdoado o povo? Quando eles mataram o cordeiro, primeiro puseram o cordeiro dentro de casa, porque a história diz, o povo estava sofrendo, e de repente Deus fala para Moisés assim, fala para a galera pegar um cordeiro, botar dentro de casa, beleza. O que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo uma provisão divina para algo maravilhoso que ia acontecer. E por onde vem a provisão? Muitas vezes nós queremos saber. Eu vou tentar explicar de maneira mais objetiva. Quem aqui, se soubesse o lugar e a hora onde é para fazer o seu meia-noite chegar, e você entendendo que meia-noite acabou seu problema e agora chegou a bênção, você estaria lá? Quem aqui faria isso? É para você estar às 4h52 da manhã de joelhos, na beira do rio Paraíba, e depois você vai plantar a bananeira. Cara, tu faz. Se te garantirem que tudo que Deus prometeu, a galera estava tão desesperada que Deus falou o seguinte, vai lá e bota um cordeiro para dentro de casa. Coisa mais legal do The Chosen, eu acho que é a temporada 3, é Jesus chegando na casa de Maria, e aí ele cumprimentando Caim e Abel. Quem já viu essa cena da temporada 3? Os 2 cordeirinhos ali, olá, Caim e Abel. Que nome mais legal de cordeiro para estar ali. Por que você está falando isso, Maurício? Porque muitas vezes nós não sabemos de que maneira vai vir. Mas a provisão de Deus, ela vem de 3 maneiras. Diga 3 maneiras. A primeira maneira da provisão de Deus vir é pela mão dos homens. Quantos concordam comigo que para José ir para o Egito, vamos lá, se Deus disse que Israel ia passar tudo que passou, mas no fim eles iam sair com muita riqueza, e não é pouca não, eram toneladas de ouro, prata, porque eram mais de 600 mil homens, fora mulher e criança, e alguns judeus têm 2, 3 mulheres, fora os filhos, eram milhões de pessoas. Imagina quantas toneladas de ouro, prata esses caras levaram embora. Para essas toneladas de ouro vir, teve que ter um cara, o nome desse cara é Zé. Quantos concordam comigo? Deus usou José para que a provisão viesse, não só para Israel, mas primeiro para o Egito. Porque antes de ir para a mão de Israel, teve que ir para o Egito. Agora, quem foi usado por Deus para botar José lá? Os irmãos dele. E para tudo isso acontecer, os irmãos dele tiveram que fazer o que a gente chama de selfie do meguice. Deram um coice no Zé, pegaram, tiraram a roupa do Zé, jogaram num poço, venderam ele escravo.
Quando chega lá no final, os irmãos reconhecem José, entram em pavor e José fala: ei, não fica apavoradinho não, porque foi Deus que usou a mão de vocês para me trazer até aqui. José tinha esse entendimento e teve que haver um perdão para que a provisão chegasse para os irmãos. Quem está comigo? Vamos ler um outro texto que diz, Lucas capítulo 6, verso 38, pela versão da Bíblia King James diz: dai e vos será dado, boa medida, prensada, sacudida, transbordante, os homens vos darão no vosso regaço. Quem que vai te dar? Os homens. A provisão de Deus muitas vezes vem pela mão de um homem. Às vezes você está a uma pessoa do seu milagre. Às vezes você está querendo que o anjo venha, às vezes você está querendo que o Espírito Santo sopre um vento, venha fogo do céu. Não, Deus vai botar uma pessoa, diga uma pessoa. A provisão de Deus muitas vezes vem através de uma pessoa que vai assinar um contrato com você, uma pessoa que vai te apresentar o teu futuro marido, tua futura esposa. Ninguém quer casar, não ouve amém. Mas a provisão de Deus pode vir através de alguém, porque com a medida que você medir, você vai ser medido. Sabe o que significa? A lei do plantio e da colheita. José disse isso para os irmãos. E ele diz: cara, vocês quiseram mal, mas foi para o bem. Deus primeiro usou os irmãos de José, depois usou José para liberar uma chave. Que chave? Chave de riqueza. O Egito só pôde enriquecer porque tinha um cara lá. Diga: José. Será que você não pode ser o homem, a mulher que vai enriquecer a empresa que você está? Porque o mesmo Espírito Santo que capacitou José habita em você. O mesmo Deus que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, precisou daquele gordinho trazendo os 5 pães e 2 peixinhos. Toda bênção começa com alguém. Diga aí, por que não eu? Deus pode e vai fazer abundantemente mais, infinitamente mais, do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. Peraí, Jesus disse: ei, espera que do alto vocês vão receber poder. Era o caminho entre Páscoa e Pentecostes. Páscoa acabou, agora nós estamos no caminho de Pentecostes. Velho Testamento, o povo foi até a montanha. Novo Testamento, Jesus vem, anda 40 dias com o povo, sobe, 10 dias depois, o Espírito Santo vem. Será que você e eu estamos prontos para nos tornarmos os abridores de porta para os outros? Deus deu favor, e Ele continua dando favor e provisão através de homens. Você não está me entendendo? Eu vou terminar esse culto te contando uma história, algo que está acontecendo na nossa história da nossa família. Mas eu queria nesse momento te convidar a ficar de pé e ativar em você essa chave profética. Deus vai colocar pessoas no teu caminho para te abrir portas. Eu estava nos Estados Unidos, Deus falou: vai e faz isso. Quando eu cheguei no Brasil, a mulher falou: eu já fiz, já paguei o seu programa de televisão. Deus tem sempre uma pessoa. E o tempo chegou, onde Ele vai ativar você e colocar as pessoas no teu caminho. Levante a sua mão e diga: Deus, eu peço perdão por toda murmuração, mas agora eu entro no tempo da ativação da bênção. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Me conecta, Senhor. Nos próximos dias, as pessoas que estão ligadas ao meu destino, eu deixo para trás. Todos os que me atrapalhavam, eu deixo para trás tudo que já foi até de bom, porque o Senhor tem o melhor para mim, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor. Diga assim: eu estou a uma pessoa do meu milagre. Deus vai pôr pessoas no seu caminho essa semana, Deus vai pôr pessoas no seu caminho ainda esse mês, para restaurar os sonhos dele e as promessas dele na sua vida. Por isso tanto ataque, por isso tanta luta, por isso tanta dificuldade, desânimo. Ah não, não é para você, é para quem não veio, né? Pensa comigo, não é fácil. Por isso Deus coloca pessoas para nos ajudar. Jesus, para chegar até o Calvário, precisou de uma pessoa. Jesus, quando nasceu, ele precisou de uma pessoa
que emprestou aquele lugar e aquele estábulo. Jesus, para fazer o que ele fez, ele sempre precisou de pessoas. Ele precisava de um jegue, tinha o jegue do ano para entrar. Ele precisava de um salão, tinha alguém que emprestava o salão. Deus vai pôr pessoas, e o tempo do favor chegou na sua vida, ou melhor, o tempo de viver a superabundante graça. Como diz o meu pastor Azaf Borba, a superabundante graça está disponível para nós. Posso ouvir amém? Esse é o tempo em que o Senhor está nos dando a ativação da graça maravilhosa que ativa a provisão. Ponto número 2, provisão pela própria mão de Deus. Você está de pé, não tem problema, você está em casa aí, o pessoal está pondo um QR Code, mas o que significa? Primeiro, Deus usa pessoas, diga pessoas. Olha para a pessoa que está perto de você, diga, pode ser você. Quem aqui já foi usado por Deus para ajudar alguém? Seja em oração, seja no trabalho, abrindo porta de emprego. Levante a mão. Quem já foi instrumento de Deus? Agora deixa eu perguntar melhor. Quem aí já foi usado por Deus para ajudar alguém, deu tudo certo para o outro e para você dá tudo errado? Lembra do José? Foi a mesma coisa que aconteceu com o José. O José não fazia nada de errado. E parece que dava tudo errado para o cara. Como é o nome do livro aí, ô mestre? Das cinzas ao santuário do fogo. Tem aí para vender? Vai ali na loja e compra. Livro do mestre Tony. Das cinzas ao santuário do fogo. Quando dá tudo errado. Quando o mundo cai ao seu redor. Você fala, meu Deus, que desgraça. Legal? Você está sendo bênção para todo mundo. Você ajuda os outros. Você perdoa os outros. Parece que para você, os cobradores não esquecem seu CEP. Seu CPF está sempre ali, sendo caçado. Parece que aquele cara que ficou famoso uma época, o Siqueira, está tentando cancelar seu CPF, destruindo você. E você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Sabe o que Deus está te ensinando? Ele está mudando você de nível. Porque numa época, numa estação da sua vida, você precisa de pessoas. Mas quando você amadurece, Deus leva você para uma outra dimensão. A dimensão da mão dele. Quando só Deus pode te ajudar. Não tem mais homem, não tem mais ciência. É as mãos do próprio Deus. Diga, provisão sobrenatural. José, ele cuidou das famílias do mundo inteiro. Porque ele sabia o que era ser esquecido. E a Bíblia diz que José morreu. A Bíblia diz que José, depois disso, o faraó que conhecia José morreu. E uma coisa que você precisa entender de história, para poder entender, mas por que esqueceram da família de José? Porque quando um faraó morria, toda a corte de faraó era sacrificada junto. Porque na mentalidade egípcia e na cultura egípcia, o cara ia ressuscitar faraó, o escravo ia ressuscitar escravo, e todo mundo ressuscitava a mesma coisa. Então quando um faraó morria, tinha que enterrar todo mundo, e aí se levantava uma nova dinastia. Diferente do cristianismo, que Jesus morre e ressuscita, vai embora e deixa a gente. E de geração em geração, ele quer reis e sacerdotes que governem na terra de acordo com o governo do céu. Então por isso não entenderam quem era José, mas Deus estava no controle. E Deus continua sendo Deus. E tudo isso que você está prestes a viver é um milagre que Deus vai prover. É um milagre que Deus quer fazer. Mas espera aí, Maurício, por que tem que ficar tão ruim? Deixa eu te dar um outro exemplo bíblico. Quantos já ouviram falar do profeta que disse que não ia chover? O profeta diz que não vai chover, sai correndo, vai para um lugar. Deus bota um riacho e corvo. Cara, na hora que ele ficou sossegado, estava tranquilo, já no mesmo dia, o iFood corvo vinha, trazia a comida dele, a aguinha fresca, limpinha, não tinha ninguém para ele olhar lá em cima fazendo xixi na água, era só ele, tranquilão, de repente acaba tudo, o corvo não vem mais. E aí Deus leva ele para um outro lugar, para mais improvável ainda, para a viúva. O cara que orava, o fogo descia, tudo acontecia, ele estava dependendo agora de pessoas. Primeiro ele depende de um corvo, agora ele depende de uma viúva. Ei, eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu sei que Deus está te testando. Tic-tac. E a sua meia-noite está chegando. Porque Ele quer tirar você de um nível de provisão de homens e levar você para a provisão sobrenatural. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 2,
nos versos 9 e 10, diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Se nós estivéssemos vivendo o que algumas cidades norte-americanas estão vivendo, nós poderíamos dizer: legal, vai chover na nossa horta, as fábricas vão voltar. Nós estamos vivendo o contrário. Cada dia as coisas estão mais caras, as coisas estão piores. Parece que a gente não tem perspectiva natural de melhora. Mas a Bíblia diz: aquele que dá semente ao que semeia. E olha o verso 11. Ele diz assim: enriquecendo-vos em tudo, para que toda generosidade, a qual faz que por vosso intermédio sejam tributadas, o quê? Graças a Deus. Quando você entrar num lugar, as pessoas vão dizer: graças a Deus que ela chegou. Graças a Deus que ele chegou. Porque para alguns você vai ser a mão de provisão. Mas você está vivendo num outro nível. A mão de provisão que te sustenta é de Deus. Eu e você precisamos entender essa mudança de nível. Eu e você podemos viver isso se olharmos para o calendário bíblico. Todo ano você tem Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos. Esses 3 passos apontam para um caminho mais excelente, que começa com essa palavra. Qual a primeira palavra do verso 11? Qual que é a palavra? Não é ter o suficiente. Não é prosperando. É tendo muito mais do que você precisa para ajudar muita gente. Acho que você não me entendeu, eu vou repetir. É tendo muito mais do que você precisa para ajudar muita gente. Paulo fala numa outra carta aos Filipenses e diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, não é o Banco Central, não é o Donald Trump, não é o Elon Musk, não é a China, mas é o nosso Deus, segundo a riqueza de quem? Dele, em glória, há de suprir em Jesus Cristo cada uma de vossas necessidades. Olha para os pássaros. Olha para os lírios do campo. Se Deus dá comida para os pássaros que não plantam, se Deus dá roupa melhor do que Salomão teve para os lírios do campo, quanto mais Deus não vai fazer com você? Paulo está falando um negócio aqui dizendo: cara, Deus, Ele abençoa você. Deixa eu tentar te explicar uma coisa. Ele te fez cabeça e não te fez cauda. Eu vou repetir: em Cristo Jesus Ele te fez cabeça e não cauda. Você não faz parte de uma cultura indiana, onde um veio do sovaco, outro veio do umbigo, outro veio do cotovelo. Não, todos nós somos gerados pelo cabeça Cristo Jesus. Diferente daqueles símbolos indianos que tem 80 braços, não sei o quê, aqui é só cabeça. Olha para o cabeção que está do seu lado e fala: Deus te fez cabeça. Quantos estão comigo ainda? Isso significa que a boa mão de Deus está sobre você agora, para enriquecer você e te multiplicar de uma maneira sobrenatural que você nunca imaginou e nunca pensou. Mas Maurício, está difícil. E quem disse que ia ser fácil? Quem disse que ia ser fácil? Eu queria junto com você, sentado, fazer essa oração. Fala assim: Deus, me abençoa na cidade e no campo. Deus me abençoa na entrada e na saída. E sobre mim põe a mão. Praga nenhuma chegará à minha tenda. A maldição acaba hoje. E a bênção da provisão, do enriquecimento sobrenatural, está sobre a minha vida, em nome de Jesus. Eu não sei se você está entendendo, mas eu conto a mesma história há muitos anos, porque foi isso que aconteceu na minha vida. E semana passada o mestre Tony falou de uma coisa que ativou de novo em mim o entendimento. 1998, Jubileu de Israel. Nós recebemos uma unção, eu e Lúcia, do Jubileu. E saímos pelo Brasil com algumas pessoas. E fomos ao Rio Grande do Sul, depois fomos a Curitiba, ativar essa bênção. E uma das famílias que nós fomos usados por Deus, essa família estava à beira da falência. Ela tinha uma empresa pequena de ônibus.
E nós fizemos o que nós estamos fazendo hoje. Uma ativação com atos proféticos e ofertas. Essa família ofertou. Quantos já viram as mulheres do sul, como elas são? Quantos viram minha mãe na Páscoa? É aquilo, aqueles cabelos que tem 3 andares. Tá? Minha mãe está assistindo, depois ela bate em mim em casa. Não é aqueles cabelos tudo cheio de... Precisa botar, como é que chama aquele negócio? Acelerador de pega, de cimento, para ficar de pé o cabelo. Aquele negócio. E eram umas loiras assim, e tinha 2 loiras dessa família, com aquele cabelão assim. E eu falei, Deus, e Deus mandou ungir, e Deus falou, ainda sacoalha. Eu falei, Deus, os caras vão bater em mim, quanto custa um cabelo desse? E eu fiquei pensando, Deus, vou ter que pagar o penteado da irmã. E eu não sabia quem era. Tudo que eu estou contando, a gente sabe depois, que quando você está pregando, você não sabe quem é quem. Mas resumindo, aquelas mulheres até para cair, caía com charme. Mas Deus mandou chacoalhar o cabelo da irmã, o cabelo, e Deus falou, joga mais óleo. Plastou o cabelo. E eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu sei que a mulher subiu 40 minutos, parecia a mulher do Paulo Vieira nos eventos, que ela manda as mulheres, pula, dança, as mulheres tudo suadas, ela volta arrumadinha, maquiada. Só a Lúcia que não sua, que ela fala, eu não vou fazer isso, porque eu sei que ela tem personal stylist, personal hair, não sei o quê, e vai tomar banho e volta cheirosa. E eu fico aqui. As nossas irmãs, tudo lá do MC São Paulo, ficaram tudo em pingo, e a Lúcia plena. Aí volta a Camila Vieira, toda feliz. Falei, gente, eu tomei um banho. A Lúcia falou, eu não falei para vocês? Isso é experiência de vida. Mas volta aqui. A mulher caiu, 40 minutos depois ela volta, gente, com o mesmo cabelo. Falei, será que é peruca? Mas o que interessa não é o cabelo. Eu sei que você já se perdeu nos caracóis do cabelo da mulher. 2 meses depois eu recebi uma oferta. E eu falei, de onde veio esse cheque? E aí veio um telefonema. Pastor, nós queremos agradecer. Você profetizou o nosso jubileu. E Deus não apenas deu o jubileu, nós estamos comprando já o 2º avião. Porque nós não vamos ter mais apenas ônibus. Deus deu a promessa que Ele tinha falado. Eu não sei se você me entende, mas a palavra de Deus diz, se o grão de trigo não for lançado na terra e não morrer, ele não pode dar fruto. Mas se ele for lançado na terra, ele dá muito fruto. Ofertas, elas não podem ser comidas, diga sementes, não podem ser comidas. O maior engano que Satanás põe na nossa mente é, eu preciso comer primeiro, depois eu trago. Não. Lembra do profeta dizendo para a viúva, entrega para mim primeiro, depois você come com seu filho. E quanto tempo sobreviveu? Mas Satanás tem enganado muitos, de diversas maneiras, com vários truques e várias coisas, infelizmente. Mas uma coisa eu te digo, chegou o tempo onde Deus começa a ativar pessoas. Eu estou para encontrar com uma pessoa na próxima semana, que era um mendigo, e foi numa igreja que nós levamos o Dr. Morris Cerulo para ativar a bênção. E nessa igreja, com o Dr. Morris Cerulo, esse cara deixou de ser mendigo, hoje ele trabalha com recuperação de crédito, é multimilionário. A última oferta que ele deu para um cara foi R$200 mil para dar de entrada num apartamento. Ele é multimilionário. Aí eu estava na padaria, os caras falaram, olha o cara que está aqui. Ele falou, quem é esse cara? Ele é ex-presidente do Ministério Morris Cerulo. Ele falou, eu preciso conhecer esse cara. Olha para o seu vizinho e diga, Deus vai pôr no seu caminho toda a provisão que você precisa, porque o teu milagre já tem endereço, e é o seu endereço. A provisão sobrenatural está chegando, eu creio nisso junto com a minha família, e eu tomo posse disso com a minha família. No nome do Senhor Jesus, nós não somos dos que retrocedem, nós não somos dos que desistem, e nós não nos arrependemos de cada oferta e cada sacrifício nesse altar, porque Deus mandou levantar esse altar, e Deus mandou restaurar esse altar, porque a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Olha para o seu vizinho e diz assim, ei, eu acho que Deus está muito feliz com você, sabe, porque Ele escolheu você a dedo para estar nesse culto. E nós vamos para o último ponto da nossa mensagem, antes do último testemunho. Provisão pela sua própria mão. Espera aí, Maurício, eu não entendi. Primeiro Deus usa pessoas, depois Deus mesmo te abençoa, mas depois Deus quer usar você. Vamos falar do ciclo da vida? Você nasce, Deus usa alguém para te dar de comer, de beber, de vestir. Depois
Deus usa alguém para ensinar você, escola. Depois Deus usa alguém para treinar você, diga trabalho. Depois Deus usa alguém para ensinar você, discipulado, coach, mentoria. E chega uma hora que Deus começa a te empoderar. Mas chega no último nível, que você é o provedor. Ah não, Maurício, o último nível é Deus ser meu provedor. Não. Esse é o nível onde você recebe ainda. Porque o nível maior é quando você se torna distribuidor do que Deus te dá. E aí você vai ensinar outras pessoas a aprender a depender de Deus. O maior segredo do reino é esse, é um ciclo. E o caminho entre Páscoa e Pentecostes é esse. Você vai ver logo depois da festa de Pentecostes, sabe o que acontece? Eles tinham tudo em comum, nada faltava. Dinheiro sobejava. Presta atenção no calendário bíblico. Páscoa aconteceu, os caras tudo com medo, escondido, fugindo. Pedro negando Jesus, com medo de uma mulher. Pentecostes, Pedro ousado dizendo, esse Jesus que vocês crucificaram foram vocês que mataram. Não foi romano, não foi judeu. A glória de Deus veio. Semanas depois, eram milhares de pessoas e não faltava nada. Nós estamos nessa estação entre Páscoa e Pentecostes, tempo de restituição. E você vai entender agora esse ponto. Sabe por quê? Porque essa é uma das coisas que Deus mais se alegra. Desde a criação, Deus disse, ei, vamos fazer um ser que tenha a nossa imagem e semelhança. Diga imagem. Capacidade, ou seja, um ser que tenha a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de ver, de sentir, de falar, de fazer. Diga semelhança. Caráter, moral, ou seja, vamos fazer um ser que a sua capacidade reflete o nosso caráter. O que Deus te dá não é para você, é para você distribuir. Você vai desfrutar, comer do melhor dessa terra, vai fazer excelentes viagens. Os que não estão acreditando, eu faço no seu lugar, não tem problema. Eu junto 4 passagens econômicas e pego, faço uma primeira classe, não tem problema. Mas Deus vai te levar para os melhores lugares. Porque nesses lugares você também vai distribuir riqueza. Nesses lugares você vai levar o poder de Deus e o amor de Deus para pessoas que têm dinheiro, mas não têm a paz que você tem. Não tem a certeza da salvação que você tem. Lá em João, no capítulo 5, verso 12, termina uma estação onde a mão de Deus tinha abençoado, Josué, capítulo 5, verso 12, Deus tinha acabado de finalizar uma estação de dependência total dele. 40 anos aquele povo tinha vivido pela mão de Deus. Diga maná. Ou seja, o maná vinha, a galera comia. O maná vinha, a galera comia. Espera aí, vamos voltar. Lá no Egito, a galera trabalhava. Beleza. Quando eles saem do Egito, quem que dava trabalho para eles? Faraó. O dinheiro que o Egito tinha veio da mão de um cara chamado José, ou melhor, da sabedoria que Deus deu para José. Legal, quando eles saem do Egito com muita riqueza, Deus sustenta esses caras por 40 anos. Não tiveram cárie, nenhum sapato estragou, nenhuma roupa estragou, ninguém passou mal, não ser os murmuradores. Entendeu a importância? E toda uma geração que nasceu já empoderada. Nasceu às vésperas da promessa, na porta, nasceu às 23h59, para poder entrar. E aqui em Josué capítulo 5, verso 12, diz assim, no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, não tiveram mais os filhos de Israel, mas aquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Pergunta para o seu vizinho, quem tinha plantado? Eu não faço a mínima ideia. Eu poderia filosofar com você e fazer um seminário sobre quem plantou. Eu poderia falar, foram os gigantes que plantaram para eles colherem. Eu poderia dizer, foi Deus que mandou os anjos. Mas eu não vou perder tempo com o que não interessa. O que interessa é que aqueles caras, a partir daquele dia, não tinham mais maná. Eles tinham que plantar, eles tinham que colher, eles tinham que trabalhar. É como se Deus estivesse dizendo, eu trago vocês para uma outra dimensão. Ou melhor, peraí, eu trago vocês de volta à dimensão do jardim. Porque Adão, quando nasce, ele nasce num jardim que já estava tudo pronto. Ele não teve que plantar nada.
Deus leva eles para a terra prometida, não tiveram que plantar nada, estava tudo lá. Só que daí tem um segredo, diga segredo. Vamos lá para Deuteronômio 11:10, eu já estou terminando, tá? Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé arregáveis como uma horta. Eu quero parar um instante aqui só para tentar te explicar essa cena, porque a gente lê às vezes e pula algo importante. Você tem que entender que o Egito era regado por um rio chamado Nilo, e no Egito não havia abundantes chuvas. Então a maneira deles fazerem era trazendo irrigação, e eles faziam isso com o pé. E eles iam puxando com o pé nas valas, e eles iam pisando as sementes ali na beira do Nilo, e plantando dessa maneira. Por isso Deus fala, vocês fizeram aqui, ó, na força de vocês. Agora no verso 12, ele diz assim: mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus. Você não vai mais beber daqui de baixo, você vai beber da provisão. Espera aí, você não está entendendo. Primeiro Deus usa alguém, depois ele vem com água de cima, mas o ponto final não é esse ainda. Os agricultores no Egito faziam os sulcos, alguns casos eles usavam o pé como mecanismo para bombar a água e trazer a água. Por isso está escrito, nada na Bíblia está escrito por acaso. O trabalho era intenso, o trabalho era exaustivo. É um sistema que exigia um baita do esforço humano. Mas na terra prometida, Deus dava abundante chuva. Na terra prometida, Deus liberava os céus. Deus estava dizendo, eu mesmo vou abençoar o trabalho das suas mãos. Eu não quero que você viva o resto da vida dependendo dos outros. Um momento da sua vida você depende do seu pai, da sua mãe, você depende de um patrão, mas o Senhor está dizendo, você vai depender diretamente de mim. Eu vou tirar você da mentalidade do conforto e da suficiência, para a terra que mana leite e mel. Mas eu preciso que você ative a promessa. Deus te deu dons e talentos, e Ele unge as suas mãos. Como assim, Maurício? Para pensar um instante, em tudo que Deus fez, lá em Gênesis, viu Deus que era? Viu Deus que era? Viu Deus que era? Responde para mim, quem sabe, por que Deus viu que era bom? Ah, porque Deus é bom e Ele só faz coisa boa. Não. Porque em tudo que Deus fez, tem semente. As plantas têm semente. Os animais têm semente. Os homens têm semente. E viu Deus que era bom. Sabe o que Deus fez? Uhul! Demônios não podem fazer isso. Principados, o diabo não pode. Mas os meus filhos podem multiplicar. Deus deu para o homem, para o ser humano, um poder de multiplicar sementes. Ele entregou o jardim e falou, está aqui. Multiplica. Prospera. Enriquece. Por isso Deus a cada dia dizia, é bom, é bom, é bom, é bom. A mentalidade religiosa faz você virar escravo do sistema. Não, querido, olha para cima. O que Deus quer de você é que você se torne rei e sacerdote, rainha e sacerdotisa, sacerdote real. No momento Deus usa pessoas, no outro momento Ele abre os céus, depois Ele fala, está com você, filho, faz as mesmas obras que eu fiz e faça ainda maiores. A promessa vem antes da Páscoa. Eu derramarei sobre vocês poder, eu derramarei sobre vocês. Quando que esse poder vem? Em Pentecostes. Nem tudo que eles punham a mão prosperava. Diga, eu estou numa jornada de poder. Eu saio da escassez. Será que você pode ficar de pé? Diga, eu saio da estagnação.
Estende as suas mãos, pastor Wagner, pastora Márcia, apóstola Lúcia, os pastores, rapidamente. Se você permitir, eles vão ungir a tua mão. Se você permitir, eles vão ungir a tua mão. Tempo de multiplicação. Tempo de multiplicação. Vai lá em cima, unge o pessoal, alguém, por favor. Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus está falando dele mesmo, que teria que morrer. Mas ele está falando também de filhos que vão ter que morrer para si mesmo. Não é mais a minha vontade, é a tua. Não é mais do meu jeito, é o teu. Quem ama a sua vida, perdê-la. Ei, você não está aqui para ser egoísta. Deus não vai te enriquecer por nada. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservê-la para a vida eterna. Eu quero terminar com um testemunho e com esse último verso. Pode ser? Quem aí tem mais 10 minutos para a gente terminar esse culto? Quem está sendo abençoado? Então aplaude a Jesus, glória a Deus. Quantos conhecem o pastor Osiel? Terceiro domingo do mês na nossa família é domingo de aniversariante. E eu estou muito feliz que a nossa igreja está tão próspera que mais da metade está viajando. Benjamin não está viajando, mas estava ajudando a família do sogro e da sogra, porque hoje foi aniversário do vô da Maju. E hoje ele quase saiu casado de lá. O sogro virou e falou: se ele casar antes de 31 de dezembro, eu dou isso. Eu falei: eu caso de novo com a Lúcia, me dá o que você está dando. Aniversário é muito divertido. Mas o dia que ele vai casar, só Deus sabe. Ele não é nosso, ele é de Deus. E a gente pode estar num tempo muito bacana, num lugar, com um pastor que quase morreu num acidente, que do lado dele morreu um cara. A esposa já enfrentou 2 cânceres. E a gente levantou para sair da festa. E aí um olhou para o outro: tem culto, né? Tem. E a gente tudo feliz saindo. Falei: Benjamin, cada um com a sua cruz. Eu já levei minha sogra até o cemitério. Agora você fica com a sua. Né? O que foi, pai? Eu falei: você ajuda a limpar aqui. Essa não é minha sogra. Eu vim, já comi, já bebi. Nada mais me prende aqui. Vou para o culto. Por que você está falando isso, Maurício? Porque Deus vai te pôr nos lugares mais malucos possíveis para falar do amor dele e ouvir testemunhos. E como domingo de missões, eu não podia deixar de orar pela Lu, que está voando para o Brasil. Ela já chegou, tá? O Richard está renovando o visto dele. Para quem não sabe, nós temos alguns missionários. A Lu e o Richard estão lá no Panamá fazendo missões nas ilhas. Eles compraram um barco e andam pelos lugares que você acha que é legal fazer turismo. E no caso deles não é turismo, é vida. E é entrar nos lugares mais estranhos. Se aqui tem borrachudo, lá levita você. Né? E a Lu vai estar aqui essa semana com a gente. E nós temos também os nossos missionários no sertão. Depois de anos plantando, Natanael já foi nosso escudeiro fiel no ônibus que partia daqui até o sertão, ali em João Pessoa. Mas Deus fez a gente ir um pouco além. E a gente foi para perto de Juazeiro do Norte. E nessa semana que passou, eu não sei quantos acompanham o MCI Sertão, a Agricultura do Reino e a Escolinha de Futebol, mas uma pastora parceira nossa do Mato Grosso passou ali com um empresário e eles doaram um poço para a Agricultura do Reino. Os poços ali à volta dão de 3 a 4 mil litros d'água a hora. E todos eles, a profundidade é mais de 60 metros. O nosso poço, antes de 20 metros, já deu água.
mas nós somos até 60 para garantir que mesmo na seca a gente vai ter água. E o nosso poço está dando 18 mil litros d'água hora, para a glória de Deus. Aí essa pastora foi e falou: pastor, quanto custa esse prédio? Onde está o MCI, que a gente paga, acho que R$1.200 hoje de aluguel. É um lugar com mais de 2.000 metros quadrados, onde está o futebol, onde está a igreja. E ele falou: olha, o homem está construindo aqui na frente 10 pontos comercial, então a gente vai ficar com uma entrada de 10 metros e o fundo, e uma entrada no fundo. Ele falou: quanto vai ficar? Mais ou menos 250, 300 mil. E a pastora falou o seguinte: vamos fazer o seguinte, eu desafio vocês, MCI, a levantar um altar de 25 mil reais. Ele falou: como assim? Ela falou: fala com o seu apóstolo, levantem um altar de 25 mil reais, que eu vou levantar o resto. Peraí, do que a gente está falando? O poder da semente. Levantem um altar de 25 mil reais. Eu não contei isso para ninguém. Eu só pedi para o pastor Wagner me mandar isso aqui. E ele está levantando os homens. Eu já vi esse homem lá no sertão. César já viu, a Júlia também já viu, Maria Dash, levantar dinheiro para comprar sanfona. E os caras trazendo dinheiro para comprar sanfona. Na última escola Chofar foi super abundante e sobrenatural o que Deus fez. Outro dia a menina, a aluna, que ganhou o dinheiro para terminar a casa dela, para sair da casa que estava caindo, deu testemunho. Mas eu não gostaria hoje de fazer essa ativação, porque eu estava pedindo para Deus: Deus, como é que eu termino isso? Aí o Rosiel me escreveu: pai, você pode falar comigo? Eu falei: só se for tal horas. Liguei, a gente conversou, ele falou: pai, está acontecendo isso. Nem o Osiel sabe o que eu estou fazendo. O Osiel não pediu um centavo para essa casa. O Osiel não pediu um centavo para a Casa MC em São Paulo. O Osiel só falou: pai, ora, porque eu vou mobilizar os homens aqui, nós vamos levantar esses 25 mil reais. Eu falei: cara, nós não podemos ficar fora, porque nós vamos enviar uma semente junto, porque daqui a pouco nós vamos para a nossa terra prometida. Porque se você prestar atenção, e não dá tempo da gente entrar nisso aqui, ativação de riqueza, ela vem com oferta de justiça. E oferta de justiça é quando você oferta para o pobre, para a viúva, para o necessitado, para o órfão, para aquele que nunca vai comprar teu livro, fazer teu curso, para aquele que nunca vai te fazer um pix. Porque o Deus que abre a janela do céu é o Deus que vê o que você está fazendo. Porque o primeiro nível, os homens te abençoam. No segundo nível, Deus leva você a ser abençoado por Ele. Mas no terceiro nível, Ele fala que você é o abençoador e o multiplicador de semente. Quantos entenderam isso aqui? Diga: essa é a jornada do perdão para a provisão. Então, primeira coisa, põe a mão no teu coração e fala: Deus, eu perdoo todo filho de uma jumenta que me deu coice, todo homem e mulher que me traiu, me abandonou, falou mal de mim. Eu perdoo, Senhor. Eu não vou ficar preso no passado. Fica de pé, se você pode, fala: eu me levanto. Eu saio da amargura, da falta de perdão. Eu me posiciono como rei, rainha, como sacerdote real. Eu me posiciono como profeta nessa geração, como boca profética. Eu libero perdão. E eu vou para o caminho agora da provisão. Querido, talvez você diga para mim: Maurício, eu já ofertei 2 vezes, 3 vezes, eu não estou nem aí. Eu já fui em culto que eu ofertei mais de 10 vezes. Só esse ano, mais de uma vez, eu e Lúcia saímos com 0. Da conta da empresa, da nossa conta, com 0. E Deus não tem deixado faltar nada. Fiquei 7 dias nos Estados Unidos, comi nos melhores restaurantes sem pagar um centavo. Fui no supermercado comprar o que a Lúcia queria. O irmão disse: aqui o seu dinheiro não vale. Quase que eu falei: está amarrado. Deus falou: calha a boca. Eu falei: amém. E ele falou: pode pegar o que você quiser, pastor. Eu falei: vou levar uma TV de 80. Ele: vamos botar no carrinho. Aí Deus falou: não abuse, porque eu dei favor. A estação da escassez acabou. Deus está pondo estação de favor para cada um aqui. A estação de escassez acabou. Eu declaro o favor do Senhor sobre a tua vida. Mas eu queria que você orasse e fizesse um último sacrifício. Todo esse dinheiro vai para essa conta, não é MCI São José, não é MCI São Paulo. Ela está totalmente voltada lá ao futebol, à agricultura do reino, MCI Sertão.
porque nós vamos nos unir ao pastor Oziel. Eu quero dar um susto no pastor Oziel hoje à noite. Fala, filho, quanto falta para os 25? Falta menos, porque a gente se reuniu e a gente quer fazer parte. Olha para o seu vizinho e diga, nem que seja por interesse. Ah, pastor, que isso? Não, até Deus é interesseiro, querido. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu um filho dele. Para quê? Para ter muito filho. Se o seu interesse for o reino, e cuidar das coisas do reino não é pecado. Então eu queria que nem que fosse por interesse, você também ofertasse, pela sua vida, pela sua família, por esse ministério, essa casa. Domingo está aqui, Eliana está aqui, da nossa casa MC em São Paulo, ou seja, eu estou muito feliz. Nossa família está bem representada. E enquanto nós cantamos, você que está em casa, você também pode ofertar agora. Esse Pix está aí, para você nos ajudar a levantar esse altar. No nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor. Levanta a sua mão direita e fala, Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Põe a mão nos teus olhos, se você pode, só um instante. Fala, Senhor, abre os meus olhos para ver onde e como as sementes vão se multiplicar. Agora desce a mão para o coração e fala, ilumina os olhos do meu coração, do meu entendimento, porque eu quero ser um distribuidor de riquezas. Eu creio na tua palavra, e eu não vim nesse prédio por acaso, e eu tomo posse dessas chaves, eu tomo posse dessas ativações, para minha vida e para minha família, em nome de Jesus. Pai Santo e querido, eu oro agora por cada vida, está aqui e está online, pedindo que o teu doce Espírito Santo esteja movendo o coração e favor nessa semana. Negócios, processos,